Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bem-vindos para mais uma aula nesse período de estudos remotos. Na aula de hoje nós vamos dar início à educação financeira. Educação financeira, dentro de todo o estudo, na escola, todo o nosso ensino básico, talvez seja o conteúdo, se podemos dizer assim, mais precário que a gente recebe. E talvez, sem sombra de dúvida, no mundo em que vivemos, no sistema globalizado que nós vivemos, é o conhecimento mais importante que podemos adquirir e que devemos adquirir na nossa formação. Porque a educação financeira é ela que vai nos moldar, vai nos dar subsídios para tomadas de decisões, certo? A educação financeira, se nós não tivermos uma boa educação financeira, isso leva aos desequilíbrios. Os desequilíbrios no dia a dia, desequilíbrios financeiros, que tantas vezes é causa de problemas de relacionamento familiar, certo? São causas também de distúrbios mentais, às vezes, o fato de não termos uma educação financeira. Porque nós vivemos numa cultura, de competitividade entre as empresas, certo? Nós somos o tempo todo, recebemos muitas informações o tempo todo, e em todas essas informações, o objetivo que vem, tem sim de nos instruir, mas através dos veículos de comunicação e de informação, vem as ofertas, as vendas, as propostas de vendas, certo? Os comerciais, as publicidades, sempre voltadas para vender. O mundo gira em torno de vender, 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 certo? Os comerciais, por exemplo, em 5 segundos, a pessoa ela tem de vender alguma coisa. E eles criam em nós, têm a habilidade de criar em nós um sentimento de necessidade do produto que eles vendem, certo? O grande estrategista, o grande marqueteiro, ele consegue fazer isso. Fazer você pensar que você necessita daquele produto que ele está propondo. Legal? E a educação financeira, ela tem esse princípio, ela tem assim, essa função de nos dar o equilíbrio. Para nós lidarmos em meio a tudo isso, sem entrarmos nessa jogada, sem termos a nossa mente penetrada pelos grandes marqueteiros, pelas grandes empresas comerciais, e publicidades que estão aí no nosso dia a dia. Legal? E nas aulas de matemática, às vezes a gente só trabalha, pensando nesse lado de matemática financeira, somente em fazer cálculos, calcular porcentagens e tudo, calcular juros simples, juro composto, sistemas de financiamento, sistemas de amortização, tudo isso. Mas devemos aprender mais do que os cálculos. Nós devemos aprender a sermos bons gestores da nossa mente. E não é tempo, nunca vai ser tempo de entrarmos em dívidas, certo? Quando a gente fala assim, não entrarmos em dívidas, surgem vários questionamentos. Mas espera aí, e para eu ter uma casa? De repente eu tenho que entrar numa dívida, tem que ter uma casa. Quando a gente fala não entrar em dívida, é não se comprometer a ponto de que você de repente não consiga pagar. Você ter o equilíbrio, certo? E o imóvel, vamos colocar aqui uma situação. A taxa de valorização de um imóvel, ela é mais alta, lógico que a gente tem que levar em consideração também a região onde é o imóvel, tudo isso, Mas geralmente a taxa de valorização de um imóvel, ela consegue bater a taxa de juros. É muito simples. Um cálculo que muitas pessoas fazem e pelo fato de na construção civil, nos últimos anos aí ter sido o carro-chefe da economia, então, até pelo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que veio no início aí, nos meados do ano 2000, primeira década aí do ano 2000, e depois também com os projetos de habitação financiados pelo governo federal, Minha Casa Minha Vida, alguns outros aí, mas o mais famoso Minha Casa Minha Vida. Isso fez com que
Isso fez com que aumentasse a procura, né, por moradias. E muitas pessoas financiam a construção de seus imóveis, saia uma prestação, geralmente em torno de uns R$600, né, você financiava o seu imóvel e muitos pagavam aluguel acima de 600. Então, nesse caso, compensa, porque você tem que morar. Você paga aluguel e tem a opção de um financiamento, onde a prestação é bem mais em conta, e ainda você leva em consideração a valorização do seu imóvel. O seu dinheiro está sendo valorizado. Você paga um juro, sim, mas é um juro bem abaixo daquilo que é praticado no mercado, mas aquilo te dá um certo conforto e uma segurança também de você morar em algo que é seu, né? Já um outro detalhe, um automóvel, por exemplo, eu estou comparando aqui para a gente ver, porque quando falamos assim, não entrar em dívida e tal, a gente pensa sempre em correr para o extremo, não é dívida nenhuma. Ou não, você pode fazer uma dívida e tal, você pode fazer dívida e tal, então você vai se endividar. Não, o equilíbrio, é necessário o equilíbrio, a linha do centro, né? Um automóvel, por exemplo, eu costumo dizer, a pessoa pergunta, e o carro? Todos sabem que a taxa de juros praticada na venda dos automóveis era bem alta, né? E carro compensa? A gente fala, depende. Vamos supor que você vai comprar um carro para trabalhar, seu carro para você trabalhar. E sem o carro você não tem como trabalhar, você precisa do carro, até para alavancar a sua receita, de repente. Nesse caso, tudo você tem que comparar. Quanto eu vou pagar de juros, mas quanto que isso vai me agregar à minha receita? Eu estou criando uma despesa quando eu compro um carro, mas se a compra desse automóvel ela for produzir uma receita maior do que a despesa, isso não me compromete. Estou em lucro. Nesse caso, compensa. Legal? Agora, eu já tenho um carro, certo? Compro um outro carro. Suponhamos, alguém tem um veículo do ano, vou colocar aí 2015. Um veículo que está bom, está rodando, está bem, não dá problema nenhum, não tem dado manutenção. O carro está inteirinho. Carro muito bom, 2015, um carro muito bom, ano bom. Legal? Mas e a pessoa, poxa, eu quero trocar por um 2020. Isso compromete a renda, às vezes compromete a renda, a pessoa fica endividada por algo que não é uma necessidade. E essa é a palavra-chave da educação financeira. Você saber diferir necessidade de vontade. Porque a compra, às vezes, era feita baseada na vontade e não na necessidade. Quando é para suprir uma necessidade, às vezes vale a pena. Legal? Agora, quando é por simples vontade, para você acompanhar a onda, tem muitos que trocam de carro porque os outros estão trocando de carro. E ele acha que tem que trocar de carro também. Existe, né? É como se fosse uma filosofia moderna de que você não pode ficar atrás do seu colega. Não, se ele trocou de carro, você tem que trocar de carro também. Legal? Se ele comprou uma roupa de tal marca, você tem que comprar também. Entende? Nessa parte, né, da indústria da moda, vestuário aí, também cai muitas pessoas, né, trabalham e o seu dinheiro vai tudo para essa questão. Que é, às vezes, mais para manter um status. Outro dia um colega até me disse, ele tem um bom veículo, mas ele trabalha num segmento que ele diz, Sérgio, no segmento em que eu trabalho, status é muito importante. Então, quando a pessoa olha, e ela me vê com um determinado carro, a partir daquilo que ela vê, ela traça uma classificação, se eu sou bom ou não. Por exemplo, suponhamos que essa pessoa fosse aí do ramo do direito, né? Advocacia, um advogado. Se ele chega em um carro velho, a ideia é que não é um advogado bem sucedido. Então o camarada não é tão bom. Se ele chega no SW4, sei lá, né, Mercedes, carro melhor, vamos dizer, mais caro, a pessoa fala, nesse cara deve ser bom. Se ele anda num carro desse é porque ele ganha muito dinheiro, lógico que ele ganha muitas causas, então é um bom advogado. Essas coisas assim interferem, né? Mas a educação financeira é um sujeito que é educado financeiramente, ele não vai entrar por essas correntes. Porque se entrar, é certo que no momento isso vai dar problema. Você vai entrar em dívidas. Porque não é só no carro, é no sapato, é na roupa,
às vezes no óculos, na marca que você usa, certo? São criadas várias filosofias ao longo do tempo, várias ideias, e que são colocadas para a sociedade, e você pode abraçá-las ou refutá-las. Legal? Certo? Então devemos ter esse cuidado. Alguém que é desequilibrado, né, financeiramente, não tem educação financeira, não é educado financeiramente, ele às vezes compra pela emoção. O poder de compra, você poder comprar, ir ali, gastar, isso gera em você um sentimento de satisfação. Só que aí você precisa voltar depois e continuar comprando. Tem pessoas que, se não comprarem, elas se sentem mal, elas adoecem, porque não estão comprando. Tem pessoas que vão aos shoppings e tudo para comprar, mas porque aquilo virou uma rotina da vida dela. E aí entra várias formas, né, de você comprar, por exemplo, cartão de crédito. As pessoas entram pelo cartão de crédito, fazem as compras e o cartão de crédito ele dá uma falsa segurança, porque você não vê o dinheiro saindo de imediato. Você passa o cartão, pronto, guardou o cartão, está ali como se você não tivesse perdido nada, não gastou nada. Né? Só que, às vezes a pessoa estoura o limite desse cartão. Em alguns casos, o juro do cartão chega a 300% ao ano. É loucura, loucura, loucura. Legal? Só para você ter uma ideia. Juros habitacionais giram na casa de 4, 5% ao ano. Cartão de crédito, 300% ao ano. A pessoa compra, por exemplo, e vem a sugestão para ele na fatura de ele fazer o pagamento mínimo. E muitos aceitam. Naquela parte que fica devendo, ele está pagando 300% ao ano. Em cima daquele valor. E quando entra nessa aí, de pagar, fazer pagamento mínimo, ficar devendo outra parte, a pessoa dificilmente consegue recuperar. Né? E aí o nome dela acaba sendo inserido nos órgãos de proteção ao crédito e a pessoa fica impedida de realizar novas compras e começa então alguns sentimentos de insatisfação, alguns culminam até mesmo em depressão. Muito importante que vocês tenham, né, essa consciência. Sempre separar vontade e necessidade. Legal? Tenham isso aí bem claro para vocês. Quando for comprar, um amigo certa vez disse isso num compartilhar, né, compartilhando acerca da palavra de Deus, e ele viu como necessidade falar acerca de endividamentos, né, essas coisas assim, à luz da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai nos instruir do seguinte, não fiqueis devendo a ninguém coisa alguma, exceto o amor. Não entre em dívida. Outra hora fala, não seja fiador de ninguém. Eu soube de uma história, conversando com o senhor vizinho da minha mãe, há poucos dias agora, uma semana, conversando com ele, um senhor já bem de idade, gosto muito de conversar com ele, e entramos nesse assunto, né, de dívidas, o momento que estamos vivendo e tal. E ele contou a história de um grande empresário de Patos de Minas, né, da nossa cidade, que há um tempo atrás ele entrou como fiador de um amigo, uma grande dívida. E o fiador é aqueles que você garante que o outro vai pagar. É como se você fala assim, se ele não pagar, eu pago. É exatamente isso. Aí a pessoa que ele havia, né, emprestado não, havia garantido, essa pessoa não pagou uma dívida que era dívida altíssima. E ele então se preocupou com aquilo e tinha que pagar, né? Ele tinha que cumprir agora, como fiador, arcar com o pagamento daquela dívida. E ele falava para a esposa que achava que nunca conseguiria pagar aquela dívida. A dívida era muito alta. E ele vendeu algumas coisas, né, alguns bens que ele possuía, parece que até fazenda, no caso. E foi lá e pagou a dívida, pegou os documentos, né, as notas, nota promissória das dívidas. E aí, voltando com a esposa, mostrou para ela, né, puxa, nunca pensei que eu fosse conseguir pagar isso. Chegou em casa, passou um tempinho, ele teve um infarto fulminante e veio a falecer. E quando foram ao médico, o médico perguntou, olha, esse tipo de situação dele que aconteceu e tal, geralmente é porque ou aconteceu alguma coisa muito boa, né, e ele não suportou o excesso de adrenalina, ou aconteceu algo muito ruim com ele, uma decepção muito grande,
que levou ele a uma angústia que causa isso também, um desses sentimentos. A esposa dele falou, pois é, não aconteceu. E narrou para o médico o que havia acontecido. E o médico disse, olha, foi até bom então eu ter comentado antes, porque se eu falo isso depois, talvez vocês não fossem acreditar. Mas ele deixou, né, aquele sentimento, né, gerou, conduziu aquela pessoa até a morte. Tudo porque foi lá e garantiu que o outro iria pagar. Você nunca pode garantir o outro em nada. Nunca. Você não conhece. Às vezes o pai até faz para o filho, algo assim, mas e o pai também olha se ele tem condições de pagar, e o pai faz porque é pai, mas não é coisa de a gente fazer. Você se colocar como fiador de outro. Não faça isso, de modo nenhum, isso poderá te levar a problemas sérios. Aí está dentro, da parte também da nossa educação financeira. Beleza? É muito mais amplo esse assunto de educação financeira. Eu vou tentar depois em módulos, a gente fazer um trabalho voltado mesmo para a parte educação financeira, através de projeto. Legal? Vamos tentar fazer isso aí por meio de um projeto e com mais tempo. Isso que eu falei aqui não chega a ser nem síntese da minúscula síntese desse tema, educação financeira. Tem vários assuntos a serem abordados. E aqui dentro nós vamos também trabalhar, conhecer os conceitos de juro, capitalização simples, capitalização composta, descontos sucessivos, acréscimos sucessivos. Tudo isso nós vamos trabalhar aqui dentro. Legal? E espero vocês então para a próxima aula, certo? A próxima aula. E nós vamos trabalhar com os modos operatórios, Precisamos fazer uma revisada acerca de razão, conceito de razão, o conceito de proporção, certo? Grandezas, Deveríamos começar por grandezas. Grandezas, relação entre grandezas. Grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais. Depois a gente trabalha com razão, proporção, regra de 3 simples, certo? Divisão proporcional é um assunto que não aparece nos livros de ensino médio, mas é muito importante. Divisão proporcional, a gente vai trabalhar isso também. E depois a gente vai para a parte de cálculos de porcentagem, cálculos de juros simples, cálculo do montante, tudo isso aí. E também na capitalização composta, certinho? Grande abraço, obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula. Tchau!